Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Geografia do sexto ano. Na nossa aula de hoje discutiremos a respeito das formas da Terra. Pessoal, o relevo é o nome que nós damos para as diversas formas do nosso planeta. Quando a gente vai discutir o relevo, percebemos que existem diversas formas, formadas pelos mais diversos processos, porém é comum identificarmos 4 grandes grupos que englobam todas as formas da Terra: as planícies, os planaltos, as montanhas e as depressões. Só que antes de discutirmos essas formas de relevo, é importante definirmos a diferença entre altitude e altura. Pessoal, a altura se refere à distância vertical entre quaisquer dois pontos do planeta. Por exemplo, a altura do professor é de 1,85 m, ou seja, da ponta dos meus pés até a ponta da minha cabeça, existe uma diferença vertical de 1,85 m. Agora, a altitude é a distância vertical de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar. O nível do mar é considerado o nível zero do nosso planeta, e por causa disso, é a partir dele que medimos a altitude. Por exemplo, a cidade de Boa Esperança tem uma altitude média de 775 metros, ou seja, a nossa cidade está acima do nível do mar, cerca de 875 metros de distância vertical. Bom, a partir daqui é possível nós discutirmos os 4 grandes grupos de formas de relevo. As planícies, pessoal, são áreas baixas do relevo terrestre, ou seja, estão em áreas de baixa altitude. São extensas e bastante planas, ou seja, apresentam baixas variações de altitude e são encontradas geralmente próximos a mares e oceanos. Já os planaltos são áreas de maior altitude, geralmente encontrados a mais de 300 metros de altitude, com topos relativamente planos, ou seja, os planaltos são áreas altas, cuja parte de cima, o topo, é plano. As montanhas são as áreas de maior altitude do planeta, apresentando 2.000 e 8.844 metros de altitude. Mas por que esse valor tão específico, professor? Porque essa é a altitude máxima do Monte Everest, que faz parte da Cordilheira do Himalaia, e é o ponto mais alto da superfície do planeta. Pessoal, as montanhas são formadas pelos dobramentos da crosta, gerados em zonas de limites convergentes de placas tectônicas. Por isso, em geral, são formas de relevo mais recentes. Isso não significa que não existam montanhas antigas no planeta. Elas existem sim. Elas são chamadas de maciços cristalinos, que apesar de não sofrerem mais a ação da tectônica de placas, seguem imponentes devido à sua resistência à erosão e intemperismo, 2 coisas que vamos discutir um pouco mais à frente na nossa mesma aula. Já as depressões são as áreas mais baixas do nosso planeta. São divididas em 2 grupos, as depressões absolutas e as depressões relativas. As depressões absolutas são as áreas da superfície do planeta que encontram-se abaixo do nível do mar e não estão submersas pelos mares e oceanos. Algumas áreas, como por exemplo o Mar Morto, ou até mesmo a cidade de Amsterdã, a capital dos Países Baixos, encontram-se abaixo do nível do mar. Por isso, são áreas de depressão absoluta. Já as depressões relativas são áreas baixas do relevo encontradas acima do nível do mar, porém são mais baixas do que o seu entorno imediato, ou seja, uma área baixa e plana, cercada de planaltos e montanhas de todos os lados. E pessoal, para a gente compreender a formação das formas da Terra, nós precisamos entender sobre os agentes modeladores da paisagem. Eles são divididos em 2 grupos, os agentes internos e os agentes externos. Os agentes internos são aqueles que ocorrem devido a eventos que acontecem no interior da crosta. Os 2 agentes internos são o tectonismo e o vulcanismo. O tectonismo se refere aos resultados do movimento das placas tectônicas, que podem gerar as fossas e as montanhas nos limites convergentes, as falhas e os vulcões nos limites divergentes. Além disso, o movimento das placas tectônicas geram terremotos e maremotos, que nada mais são que a dissipação de energia gerada pelo movimento das placas tectônicas nas próprias placas tectônicas. Os terremotos acontecem quando essa energia se dissipa em placas continentais e os maremotos quando o mesmo ocorre em placas oceânicas. Já o vulcanismo ocorre primeiramente na formação de vulcões, que são gerados pelo resfriamento de lava em zonas de limites divergentes, onde, devido ao aumento da pressão gerada por gases no interior da crosta, o magma que se aloja nas porções mais superficiais da crosta é expelido para fora. Já os agentes externos de modelação da paisagem, pessoal, que recebem esse nome por atuarem na superfície do planeta, são a erosão e o intemperismo. Intemperismo refere-se ao processo de desgaste das rochas e pode ser físico, quando o material formado, que recebe o nome de sedimento, é o mesmo da rocha original. Químico,
quando, devido à ocorrência de uma reação química, o sedimento formado tem uma composição diferente da rocha original. O biológico, quando a formação de sedimento, seja por um processo físico ou químico, ocorre através de seres vivos. Por exemplo, quando as raízes de uma árvore quebram a rocha encontrada abaixo dos solos, os sedimentos foram formados por um processo físico, já que não houve mudança na composição. Só que como foi uma árvore responsável pelo intemperismo, isso vai entrar no grupo do intemperismo biológico. Agora, quando micro-organismos como fungos se depositam sobre uma rocha, liberando algumas substâncias que reagem com essa rocha, a desgastando e liberando o sedimento, esse vai ser um processo químico. E seria intemperismo químico se não tivesse sido realizado por seres vivos. Como foram micro-organismos que liberaram as substâncias que causaram desgaste, esse é um tipo de intemperismo biológico. Já a erosão, pessoal, é o processo de desgaste de solos e rochas com a posterior transporte e deposição de sedimentos formados. A diferença entre erosão e intemperismo é sutil. No intemperismo, as rochas se desgastam e formam sedimentos. Na erosão, os sedimentos, além de formados pelo desgaste de rochas e solos, são transportados e depositados nas partes mais baixas do relevo. Os tipos de erosão eles são determinados pelo agente erosivo. Por exemplo, a erosão pluvial, com P, é realizada pela água das chuvas. A erosão fluvial, com F, é realizada pela água dos rios. A erosão eólica, pela ação dos ventos. A glacial, pela ação das geleiras. E a marinha, pela ação dos mares e oceanos. E pessoal, nossa aula de hoje termina por aqui. Eu espero que ela tenha sido proveitosa para todos. Lembrando sempre que qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Se for meu aluno, pode me perguntar em sala de aula. Grande abraço, muito obrigado e até a próxima.